Fala aí, galera, salve, salve, torcida tricolor, abrindo mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você fica por dentro de tudo sobre Fluminense e Vasco, mais um clássico nesta temporada 2023. O segundo deste ano, o Fluminense perdeu o primeiro pro Botafogo e agora vai ter a chance de dar o troco para cima do Vasco. Um clássico que promete ser muito quente por tudo que aconteceu ao longo desses últimos dias, né? A polêmica aí da venda de ingressos, torcedores do Vasco reclamando demais, o próprio clube reclamando aí da postura adotada pelo Fluminense nesse processo aí de logística de venda de ingressos. Enfim, eu creio que isso de alguma forma vai chegar até o campo. E por isso eu acredito numa partida muito pegada. E o que importa a partir de agora é o que vai acontecer logo mais no Maracanã. E a esperança que a gente tem é de que possamos ver um Fluminense mais próximo daquele Fluminense que nos encantou em 2022. Será que isso vai acontecer? Porque se realmente o Fluminense conseguir subir o seu nível, atuar mais próximo daquilo que tem condições de atuar, depois de uma semana aí inteira de treinos, eu creio que o Tricolor tem todas as chances de vencer o Vasco no jogo desta noite, porque é um time muito mais preparado, entrosado, vem atuando junto, se conhece muito bem. O Vasco é uma equipe que está se formando agora. Enfim, não importa também se a torcida vai estar em menor número no Maracanã, tem certeza que o setor sul vai arrebentar, não vai deixar por menos, vai fazer uma grande festa. E, meu amigo, o que decide jogo é decidido dentro de campo. E o Fluminense precisa entrar com vontade, com sangue nos olhos, com uma postura diferente daquelas que a gente observou recentemente, ou que estamos vendo aí neste início de campeonato carioca. E a freguesia tá em dia, meu povo. O Fluminense não sabe o que é perder pro Vasco desde 2019. Sabe quem fez o gol da derrota do Fluminense naquele jogo? Foi em São Januário. Pedro. É isso mesmo, Pedro foi o gol do... Amigo, o Pedro ainda estava no Fluminense. O rival da Lagoa não tinha nem conquistado aquele título da Libertadores em 2019. A gente não sabia nem que iríamos passar por uma pandemia. A gente nem imaginava o que poderia existir um coronavírus, ou que iria existir um coronavírus que ia causar toda essa desgraça na humanidade. Para você ter noção de quanto tempo o Fluminense não perde para o Vasco. Realmente, essa freguesia aí tá demais. E desde então foram 3 vitórias e 3 empates. Loucura, né? Claro que, enfim, o Vasco estando na Série B nas últimas 2 temporadas, isso reduziu aí no mínimo em 4 confrontos pelo Campeonato Brasileiro. E o Cano, bom, esse aí tá na cara, meu amigo. Tá na cara que vai querer brocar de novo. Ano passado, quando ele encontrou o Vasco pela primeira vez desde que saiu de lá, ele fez isso aí. Vocês lembram, né? E vamos ao provável time titular do Fluminense para esse clássico. Na sexta eu já tinha informado para vocês que o David Braz vinha treinando como titular e possivelmente ele seria o escolhido para substituir o Manuel, que infelizmente se lesionou. E é isso que vai acontecer, o David Braz será o substituto do Manuel. E o André é outra novidade, o André voltando após cumprir suspensão diante do Audax. Fica a curiosidade para saber se o David Braz vai atuar pela direita ou pela esquerda. O Alexandre Vasconcelos está achando que ele vai atuar pela direita, mantendo o Nino ali pela esquerda. O que eu acho bom, porque imagina um setor esquerdo com David Braz e Jorge. Pelo amor de Deus. Ainda mais com o Peck, que está em boa fase agora, começou bem o Campeonato Carioca, jogador de muita velocidade. Sei lá, eu acho que isso não daria certo não. Só que o David Braz normalmente atua pela esquerda. Será que ele vai se dar bem ali na direita? Enfim, amigos, prevejo fortes emoções. Eu iria com Vitor Mendes. Mas aí tem a questão do David Braz, mais experiente, dos líderes do elenco, questão de vestiário, a gente sabe como funciona o futebol. Eu iria com o Vitor Mendes para mexer menos na estrutura do time. Mas a tendência é de que o Fluminense vá a campo com Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Nino e Jorge, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Germán Cano e Keno.
O técnico Fernando Diniz vem testando muitas formações testou muitas formações ao longo dessa semana aí de treinos. O Lima entrando no lugar do Keno, mais um homem ali no meio de campo. Estou na expectativa também por ver o Lima começando o jogo desde o início com esse time principal, esse time titular. E outras variações foram testadas aí ao longo dessa semana. Muitas variações, mas hoje o Diniz deve fazer essa escolha. E aí, eu fico em dúvida se é a melhor opção, porque desde Braz na zaga, o Fluminense está com um problema de cobertura, bola nas costas do sistema defensivo, e o Vasco tem 2 pontas rápidos, que é o Eric Marcos, que é um garoto, e também o Gabriel Peck do outro lado. Enfim, não deixa de ser preocupante, mas eu vou chamar o meu amigo Alexandre Vasconcelos, comentarista aqui do canal do Lessa, para fazer justamente essa análise tática, tudo que podemos esperar de Fluminense e Vasco. Ele vai fazer uma análise do Vasco também, para a gente ter uma noção mais tática do que mais tarde poderemos ver no Maracanã. Fala aí, Alexandre. Olá, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Vamos para a análise tática de Fluminense e Vasco, clássico deste domingo. Dessa vez a gente vai falar das duas equipes. Fluminense praticamente definido para a partida de domingo, deve ter com a lesão de Manuel, David Braz na zaga. A gente está imaginando que David Braz joga pelo lado direito e Nino continua pelo lado esquerdo, como tem sido nos últimos jogos. Jorge na lateral esquerda, Keno na ponta esquerda. O resto é o time que a gente já se acostumou como a base para esse começo de temporada. Já o Vasco joga num 4-2-3-1, onde o volante De Luca tem um pouco mais de responsabilidade que o Jair que veio do Atlético Mineiro. Agora ele é um volante que tem mais saída e acaba participando mais das ações ofensivas, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Existe essa interação em triângulo entre Jair, Gabriel Peck e Nenê pelo lado direito, quando o time ataca ali por aquele setor. O Pumita, lateral direito, acaba apoiando um pouco, mas ele é menos participativo nas ações ofensivas, quanto o Piton, que é o lateral esquerdo, que forma o triângulo ofensivo do Nenê também encostando por esse lado, o Eric Marcos, que deve ser o ponta esquerda nessa partida, e Piton, o lateral esquerdo. Tem esse comprometimento defensivo um pouco maior do Pumita, com os zagueiros Miranda, Léo Pelé, aquele Léo Pelé, ex-Xerém, e De Luca, o volante. O Nenê deve ser substituído no segundo tempo pelo Alex Teixeira, ex-jogador do próprio Vasco, jogou muito tempo na Europa, voltou, um jogador experiente, entra no lugar do mais experiente ainda, Nenê. Geralmente o Peck pode acabar indo para a ponta esquerda, onde ele joga um pouco mais acostumado, no lugar do Eric Marcos, e, por exemplo, a entrada do Orelhano, que é uma contratação que veio do Vélez Sarsfield, que se não joga essa partida, ele pode jogar as próximas. É um jogador que teve muito destaque no Vélez Sarsfield nas últimas temporadas, inclusive na última Libertadores. Como falei aqui, o Pumita atacando pelo lado. Isso aqui são as escalações sobrepostas. Não dá para entender muito o desenho, até porque isso aqui é uma visão clássica do 4-2-3-1 sobreposto com o nosso 4-3-3. Muita gente diz também que é um 4-2-3-1, mas cabe interpretações nos dois lados. Eu acho mais rígido o time do Vasco para um 4-2-3-1. Eu acho que o nosso futebol mais fluido ele encaixa mais na lógica de um 4-3-3. Aqui é nosso famoso bololô desenhado aqui, o bololô pelo lado esquerdo, onde você vê o Nino abrindo ali para ajudar na construção na faixa mais do meio de campo, com a zaga bem alta, a linha bem adiantada. E o nosso problema recorrente nas últimas partidas, que é a falta de agressividade quando perde a bola e a falta de velocidade para recuperação e ocupar de novo o espaço defensivo antes do adversário, que vai jogar as bolas nas costas da nossa defesa. E essa é uma grande ameaça para a partida de amanhã, como a gente vai ver em vídeos analisando o Vasco da Gama nas últimas partidas. O perigo é essa perda de bola resultar nos dois extremos do Vasco atacando as nossas costas muito mais rapidamente do que a nossa defesa consegue se repor. E nesse começo de temporada, o André e o Samuel, que estão assinalados na tela, eles estão em melhor forma que o resto do nosso sistema. Nino, Martinelli, o David Braz, que vai fazer seu primeiro jogo com a escalação titular, e principalmente o Jorge, ainda precisam mostrar para a gente mais capacidade de morder nessa recuperação da primeira bola pós-perda. Isso vai ser muito importante para a gente não continuar descoberto. Afinal de contas, existe uma renúncia proposital do time do Fluminense por essa segurança no desenho defensivo, em troca de ter mais volume e mais agressividade na fase ofensiva do jogo. Então vamos analisar os últimos jogos do Vasco, alguns detalhes, tanto da fase ofensiva quanto da defensiva do clube deles, para a gente entender. Esse aqui é o primeiro lance de ataque contra o Resende, na goleada de 5-0. Você vê que quem finaliza essa bola, rouba essa bola, parte para a tabela com o lateral Piton,
perdão, lateral Pumita, é o Jair, volante, que faz essa finalização. Ele pisa bastante dentro da área para fazer essas jogadas. Aqui já uma invertida de bola para o Figueiredo, para a chegada do Piton, que é um lateral que aparece mais dentro da área. Aqui numa jogada de gol você vê o Gabriel Peck fazendo o cruzamento para o Pedro Raul fazer o gol. Vamos avançar agora para um outro gol do Vasco nessa partida, onde nota que o time não aproxima tanto quanto o nosso. A gente ficou mal acostumado de ver isso. Mas ali o Figueiredo fazendo a troca com o Piton, lateral esquerdo, que pisa na área novamente e finaliza para fazer o segundo gol do Vasco. Acho que para essa partida já está boa de análise. Então acompanha o clássico lá na Dali, transmissão com Daniel Kaiser, Renan Laranja e comigo, que vai ser aberta essa transmissão, tá? O Lessa já deve ter falado, mas ele vai complementar com mais informações daqui a pouquinho. Transmissão aberta para você acompanhar a partida com uma narração clubista, porém bem informada e equilibrada. É inovação, mas também é informação. Acompanha com a gente na Dali e interage nos comentários aqui, interage nos comentários lá na transmissão com a Dali. A gente sempre troca uma ideia com os torcedores que assistem com a gente, então vai ser mais uma experiência legal narrar um clássico, dessa vez de forma aberta na internet para vocês. É isso, saudações tricolores, até a próxima. É isso, galera, então o convite está feito. Teremos hoje transmissão aberta no YouTube com imagens. Vamos transmitir pela Dali, Alexandre Vasconcelos e Renan Reis, o Laranja Tricolor, com o Daniel Kaiser na narração. Então esperamos vocês aqui no canal do Lessa. Vamos abrir a transmissão por volta das 5h30 da tarde e vamos transmitir esse jogo com imagens aqui pelo YouTube. Fico muito feliz em falar isso, né, em podermos, infelizmente eu não estarei na transmissão, porque eu estarei na Rádio Globo e na Rádio CBN, mas enfim, vocês terão uma transmissão de muita qualidade aqui no canal do Lessa e eu espero que vocês possam dar essa moral pra gente, de acompanhar aqui a transmissão. Tenho certeza que vocês vão curtir demais, porque essa equipe tá arrebentando na Dali e, assim, vai ser histórico pra gente transmitir esse jogo aqui com imagens no YouTube, beleza? Conto muito com vocês, hein? E vamos lá, com informações do Vasco, meu amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, ele fala um pouquinho pra gente sobre como chega esse Vasco para enfrentar o Fluminense. Grande Vitor Lessa, grande abraço para você, para todos aqueles ligados no seu canal, parabéns pelo trabalho, parabéns pela audiência. Vitão, logo mais, Vasco e Fluminense, 6 da tarde, no Maracanã, o primeiro clássico do Vasco, o segundo do Fluminense, né? O Vasco faz a sua estreia em 2023, diante de um quadro diferente, um clube em reconstrução, um Vasco que vem de 2 anos de Série B, tentando montar uma equipe, trazer de volta ao torcedor do Vasco, tão combalido, um orgulho. Mas não há dúvida, o Fluminense é um time melhor, é um time mais bem montado e o técnico Maurício Barbieri sabe disso. Ano passado, inclusive, pelo Bragantino, não conseguiu vencer o Fluminense de Fernando Diniz. Mas há uma expectativa de que o time possa vencer e jogar bem, porque o Vasco vem de 2 resultados positivos, jogando bem contra Resende e Nova Iguaçu. Para esse jogo, o técnico Maurício Barbieri não definiu equipe. Dúvidas, sim, na volância, entre o jovem Rodrigo e De Luca, jogador que veio do Bahia. Na meia, o veterano Nenê ainda tem lenha para queimar. E também Alex Teixeira, outro jogador que é cria do Vasco e que ano passado não jogou bem, esse ano está jogando melhor. São jogadores que disputam ali a posição. E na frente, Eric Marcos, jogador da base da Seleção Brasileira Sub-20, é o favorito para substituir Figueiredo, que está de fora. O mais provável Vasco, Vitor Lessa, Léo Jardim, confirmado como goleiro titular, Ivan, que veio do Zenit, fica no banco, Puma Rodrigues, Miranda, Léo, o ex-Léo Pelé, que foi criado no Fluminense, e Piton, o meio-campo com Rodrigo ou De Luca, Jair, jogador que veio do Atlético Mineiro, e Nenê ou Alex Teixeira, Gabriel Peck, artilheiro do Vasco na temporada, Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasil, e também Eric Marcos, o time mais provável do Vasco. Luca Orejano deve ser opção no banco de reservas. O Vasco que recebe amanhã seu 11º reforço. Chega à tarde no Rio de Janeiro o zagueiro Manuel Capasso. Manu Capasso, jogador que vem do Clube Atlético Tucumã, terceira melhor defesa do campeonato argentino do ano passado. Valeu, Vitão. Grande abraço. Logo mais a gente se encontra no Maracanã para esse grande clássico que a torcida do Vasco promete dar um show. Comprou todos os ingressos que foram disponibilizados para ela. Grande abraço, Vitor. Tchau. E para fechar, vamos falar de arbitragem. Apita o jogo Felipe da Silva Gonçalves Paludo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazzoni e Thiago Henrique Neto Correia. Bom,
o Paludo só apitou 3 jogos do Fluminense até hoje. Esse ano apitou a vitória sobre o Nova Iguaçu por 1-0 no Maracanã, um jogo que não tivemos muitas polêmicas, não teve nada tão polêmico assim. E como todo árbitro da FERJ, a gente tem que ficar de olho e tem que ficar preocupado. É um árbitro de poucos jogos, apitou partidas ano passado da Série D, competições sub-20, é um árbitro que não tem experiência em jogos grandes. E pelo que eu vi aqui, vai ser o primeiro clássico que ele vai apitar. Então isso por si só é bastante preocupante, evidentemente. O que nos resta é torcer para que ele faça uma boa arbitragem. Pelo menos teremos VAR, né? Nos clássicos tem VAR, pelo menos isso. Não é garantia de que vai dar tudo certo, mas já é alguma coisa. É isso, galera. Então, logo mais, esperamos vocês aqui no canal do Lessa, transmissão com imagens desse jogo, desse clássico que vai pegar fogo. Conto muito com a ajuda, esse apoio de vocês. Estarei na transmissão na Rádio Globo, na Rádio CBN e depois pós-jogo aqui no canal do Lessa com Alexandre Vasconcelos, com Renan Reis, o Laranja Tricolor, para a gente analisar tudo, se Deus quiser, com uma vitória do Fluminense para já encaminhar essa classificação para as semifinais da Taça Guanabara. Beleza? Pessoal, tamo junto, até mais tarde. Vamos que vamos. Hoje o bicho vai pegar. Valeu!